Olá, olá, muito boa noite, pessoal. Estamos de volta com Dogma e Ritual de Alta Magia. Hoje, fazendo uma revisão dos capítulos 9 e 10, dos arcanos também 9 e 10, das sefiras da Cabala e capítulo 11 e 12. Para iniciar, antes de chamar meus nobres amigos, que já estão prontos, 23 já, vamos falar assim, ó. A magia é um instrumento de bondade divina ou de orgulho diabólico, mas é a morte das alegrias terrenas e dos prazeres da vida mortal. Isso é tão profundo, o Diego já entrou. Deixa eu o Gabriel também. O meu amigo capricorniano deve estar mexendo os esqueletos dele todinho. Atrasada 3 minutos. Não tá não, amigo? E aí, boa noite, tudo bem? Tô bem, e você? Falei, esse meu amigo capricorniano deve estar tremendo os esqueletos tudinho, atrasada 3 minutos. Ah, pois é, e o celular não estava colaborando, né? Eu tô desacostumado a fazer live pelo celular, então vamos lá, né? Mas agora já funcionando, podemos tocar. Vamos focar. Esperar o Gabriel entrar. Amigo, se você quiser se apresentar, você conhece você. Nosso amigo vai conversar, você viu lá, né? Sim, o Léo tá com algumas situações em casa para resolver, mas vamos lá, né? Vamos fazer nós aqui e vai ser um bate-papo bem bacana. Bom, para quem não me conhece, meu nome é Diego, eu sou jornalista, sou escritor e moro em Bento Gonçalves, Rio Grande do Sul. E sou autor de alguns livros, né, de cunho esotérico, filosófico e maçônico, mas também, juntamente com o Leonardo, a gente toca o projeto Portais da Tradição, que é um canal no YouTube que semanalmente divulga entrevistas, lives e podcasts também no Spotify e no Deezer acerca de temas livres da cultura esotérica, espiritualista, e toda semana a gente tem um vídeo novo, né? Semana passada a gente teve 2 vídeos, inclusive que teve a tua participação, né? Que foi o dos alienígenas ali, dos UFOs, dos OVNIs, e também tivemos um vídeo sobre a Ordem Rosa Cruz Juvenil, né, que é a Ordem dos Guias do Grau. E a próxima semana, então no dia 17, quinta-feira, teremos uma live bem bacana também, focada no tema Cabala, e também estamos aí com um curso básico de interpretação de mapa astral, que também tá bombando aí. Essa semana a gente já começa, né? Um curso que ensina a como interpretar os mapas astrais, né? Show de bola. Ué, cadê o Gabriel? Eu não liguei aqui seu computador. Ah, entrou. Eu tô aqui, ué, cadê? Aí. Aí entrou aqui. Muito bacana, né? E o tempo está proporcionando. Tá cada dia mais você tá tendo esses assuntos esotéricos. Aí, Cheguei. Eu atrasei um pouquinho. Aí, Gabriel. Eu posso dar uma atrasadinha. Ei, Diego, Marina, tudo bem? Seja muito bem-vindo, tudo bem? Gabriel. Quanto tempo? Quanto tempo? Quanto tempo? Eu tô aqui falando, né? Então, depois hoje a gente vai dar uma revisada nos capítulos 9 e 10, 11, 12 hoje. Eu estava um pouco perdida, né, gente? Mas estamos voltando com tudo aí. Vamos ver se a gente... Também não adianta a gente falar assim, não, vamos fazer daqui todo mês, porque não depende só da gente, né? É muitas agendas. Muitas agendas, mas estamos firmes e fortes. Gabriel, se apresente para quem está chegando agora. Agora a gente teve uma transição, né? A gente era públicos e públicos, agora a gente é mais público ainda. Bom, boa noite a todos que estão acompanhando aí o vídeo ao vivo. Em breve estará gravado lá no canal, de costume. Eu sou o Gabriel Wendel, tenho um canal no YouTube que fala sobre espiritualidade, filosofia, livros, aborda esses temas, digamos, esotéricos, espiritualistas, né? E essa live tem o objetivo da gente ter uma roda, uma conversa sobre o livro, jamais pretensioso no sentido de finalizar um assunto. Acho que é impossível alguém dizer que pode finalizar Eliphas Levi, principalmente quando a gente fala de assuntos esotéricos, né? Existem várias camadas aí de consciência, vários tipos de interpretações, símbolos, e em N sentidos, né?
Então, a proposta aqui é uma roda de conversa, cada um expor aqui a sua perspectiva, a sua experiência, a sua vivência e contribuir um pouco dos demais que estão assistindo ou ao vivo ou gravado. Show de bola. Eu sou a Marina do Projeto Identidade. Sempre estou aí questionando os porquês, como e onde você quer estar inserido. Como são construídos os grupos sociais. Uma eterna questionadora, né, não, Diego? Mas é assim que é bom, né? Questionar é o que há de melhor para alcançar respostas e mais dúvidas. Será que é isso mesmo? Vamos dar uma revisada aí nos capítulos 9 e 10, se a gente já entrar no capítulo 11, na força, né? Que é representado pelo arcano. Esse aqui é o tarô mais leve, que eu estou mostrando, que é realmente o 11. Porque em outros baralhos, como aqui no Rider-Waite, agora eu acho a carta 11. Ele é representado pela justiça. Isso, esse aqui é reverte, Aleister Crowley. Exatamente, Golden Dawn. E aí, pode falar, meninos? Bom, 9, né? Pode começar, Fraga? Resumidamente, a gente vai voltar aqui rapidinho 9 e 10, né? Para a gente seguir o 11 e o 12. O 9 é o símbolo, eu não estou com a carta aqui, mas é o 9 hermetista. Hermetista não, é o eremita, perdão, isso. O eremita, ele vai simbolizar ali o iniciado, esse momento ali da jornada do tarô, como a gente já abordou em outros vídeos. Ele faz Levi perfeito. Ele faz Levi, ele vai colocar o dogma e o ritual nas lâminas, né? E fazer essa associação brilhante com as letras também, hebraico e tal. Então, o 9 ele vai simbolizar esse momento do iniciado, aquele que possui a lâmpada de Trimergisto, segundo o próprio Eliphas Levi, ele aborda no livro. Então, ele está ali segurando a lâmpadazinha. Então, é o conhecimento, é aquele que ilumina a escuridão. E está ali, né, também sempre interno. Então, se você reparar, as cartas do tarô geralmente vai colocar ali o eremita, né, com seu cajado, andando de uma forma interna, porque o trabalho do iniciado, ele geralmente é, de fato, interno. É ali trabalhando o seu eu, sua pedra, esculpindo ali, esperando o seu desabrochar de rosa. Então, tem várias alegorias em diversas ordens nesse sentido. Isso. O 9 é um número de iniciação, né? É um número que, se nós for analisar, o 9 é um 6 invertido, né? O 6 é um número da posição fetal, né? Que é o homem nascendo no plano da matéria. O 9 seria um objetivo de virar esse homem voltado para um outro sentido. Então seria um número iniciático, né? Seria um número de 3 vezes 3, né? Seria um número iniciático, né? E o eremita, ele simboliza muito isso, porque ele tem ele tem a lâmpada, né, nas suas mãos. Bom, o eremita tem a... Alô? Aí, pronto. O eremita, ele tem a lâmina ele tem a lâmpada, né, na sua mão, né, a lâmpada de Trimegisto, né, e ele tem um cajado também, né, dos patriarcas, e assim como ele também tem a sua veste tradicional de um ermitão, né, e está associado à letra Tet, né, e ele está muito associado a uma concentração individual para uma realização posterior, né? Então ele é uma carta muito de preparação, né? É uma preparação interna, muito relacionado a isso, né? Quando a gente parte para a roda da fortuna, ela já é um iode, né? Ela já é um plano de ação, é um plano de manifestação, ou seja, a partir disso há uma tendência, então, de se manifestar isso nos ciclos geradores da natureza em todos os aspectos, né? Então, esse ódio é a manifestação, né? Então, é a roda da fortuna, né? Que tem uma música que eu gosto muito, que é o Fortuna, né? Que ela diz, né? Ora ela é muito boa, ora ela é muito má. Né? É a roda, né? É aquela roda, né? É a roda do destino, é a roda do ciclo zodiacal, é a roda do movimento da natureza, né? E esse Iode, ele tem por objetivo fertilizar esse movimento da natureza
com uma essência de divindade para que o iniciado consiga realizar sua obra. Mas a carta 9 também é uma preparação, é como se você estivesse saindo do ensino fundamental e estivesse indo para o ensino médio, ou saindo do ensino médio e indo para a faculdade. É um novo ciclo. Exatamente. O 9 ele vai representar justamente a iniciação. Então, como o Frater muito bem colocou, é justamente a morte. Uma simbologia que ele colocou aqui do 6 para o 9, a gente também vai trabalhar isso lá no enforcado. Que aqui, quando a gente está falando ali do iniciado, esse momento dele interior, esse cajado, a lâmpada do conhecimento, o enforcado também tem certas interpretações, justamente que o pé dele está para o céu, seus pensamentos para a terra. Ou seja, o que fundamenta ele, as suas raízes, está para o céu, algo mais elevado. Por quê? O enforcado ele já passou por esse momento da fase ali da iniciação. Então já é um adepto. As raízes já estão para o alto, ele já está nesse sentido de que Eliphas Levi também vai pontuar no livro de coagular, né? Dissolver e coagular. Então ele tem seus pensamentos até na terra, mas o seu pé está fincado no céu. Então essa iniciação ela é uma carta muito forte, que ela vai ali falar de realmente encerrando ciclos, encerrando o estado de consciência, um novo despertar, uma nova oportunidade de florescer. Inclusive, eu sempre gosto também de falar que no filme 300, né, a Ascensão do Império, se não me engano o nome dele, 2, tem uma alegoria no filme justamente essa, né, que é o rei Xerxes ali entrando na caverna do Eremitas, cheio de porções, entrando na água, e ali quando ele se levanta, ele se torna um deus. Então tem toda essa simbologia de morte, se transformando, é claro, tratada ali no filme de algo na arte, né? E saindo da ilusão também, porque sempre o Diego gosta de colocar que o 6 também representa o diabo. Né, Diego? Saindo da ilusão, não sendo aprisionado. Você falando do capítulo 12 e do de pendurado, a gente aqui Diego tem... falou, a gente não tá ouvindo, tá, Diego? Não, é só ia complementar que o 6 é o 1 mais 5, né? Que é o quinto do diabo. Então, na realidade, é uma alegoria do 6 e do 60 aí. Então é mais ou menos por aí, né? É a mesma simbolismo em outro plano, né? Em outro plano de manifestação. Você fala seu negócio, chia. Não sei o que foi, tá com raiva de você. Eu tô com fone aqui, com meus guris usam fone pra jogar, de repente até extraviaram aqui, mas sem fone fica pior, então vamos seguir com fone. Tá bom. Acho que é só não mexer, que aí no chia. Fala pra chia. Quietinho. Estátua. Deixa a roda da fortuna parada, sem movimentos. Exatamente. Ó, até interessante falar, eu achei muito interessante que eu estava revisando aqui, o capítulo 12, ele fala o seguinte: separarás a terra do fogo, sutil do expresso, suavemente, com grande indústria. Ele sobe da terra ao céu e logo desce à terra e recebe a força das coisas superiores e inferiores. Terás por este meio a glória de todo mundo e por isso toda obscuridade desaparecerá de ti. E a força, fonte de toda força, porque ela vencerá todas as coisas sutis e penetrará em todas as coisas sólidas, assim o mundo criado. A gente começa a enxergar o de pendurar de uma outra forma, não mais enforcado. A gente consegue ver um homem liberto, um eremita mesmo, ele transicionando ali naqueles mundos. Aí vem um período da morte depois, pode falar, gente. Até o Eliphas Levi, se eu não me engano, no livro, ele trata que a própria simbologia da carta é o triângulo com a cruz, que simboliza a grande obra. Né? Quando a gente vai falar do número 12, é por isso que é importante a gente entender muitas simbologias, coisas que já aconteceram antes. Então, como a gente está dizendo, a gente passou pelo iniciado, depois vem ali pelo número 10, a roda da fortuna, seria a cabala, todo esse conhecimento que foi passando aí em tradição em tradição. Vem aí depois o 11, né? E chega no enforcado. Antes do enforcado, tem o 11, que é a força, que Eliphas Levi vai atribuir essa cadeia mágica.
Exato. Então, essa cadeia mágica, que é essa energia que Eliphas Levi chama da essência. Então, tem série de coisas que o adepto ele está ali ganhando habilidade, está trabalhando a roda da fortuna, o movimento, a força, o domínio do adepto a essa cadeia, tá? Que é algo muito complexo que o adepto tem que estudar, quem está estudando de fato a magia, que isso é importante para a execução das operações. E aí chega na grande obra, que é o número 12 que você está mencionando. E aí tem esse texto lindo, que eu acho que Jorge Benjó tem até uma música sobre essa passagem, né? Então, ele vai falando que quando o mago tem esse domínio, conhece o movimento, conhece a cadeia mágica, essa carta da força, ele chega na grande obra, que é justamente o enforcado que Eliphas Levi dá essa interpretação, essa grande obra, do grande final, da realização. Interessante, até esse tarô que eu comprei hoje, ele fala assim, a carta 12 é representada pela nova visão. Se abra para o Supremo e imediatamente ele se derrama dentro de você. Você já não é mais um ser humano comum, você transcende você, encontrou as suas raízes. Interessante? Bacana. Bacana, né? Esse daqui, ó. É interessante e eu vou entrar dentro da cabeça ali do enforcado, tá? Eu vou tentar ficar quietinho aqui, sem me mexer. Bom, a força, ela está relacionada à letra CAF, né? A letra CAF. E se vocês forem olhar no leão, ali na boca do leão, tu tem a letra CAF, né? Tu tem a letra CAF ali na boca do leão, tá formando a letra CAF, né? Ou seja, tá na boca da fera. Não tinha reparado né? isso, interessante. Não, ele é então Diego vê com mais coisas. Então a letra CAF, ela está muito relacionada, inclusive, aliás, a chave da Cabala, né, que cita no 10, é as letras e os nomes divinos, né? A Cabala não deixa de ser uma ciência de nomes, né? Então ali tu tá vendo o CAF bem certinho ali, né? Principalmente essa última que ela mostrou ali, dá pra ver bem certinho o CAF ali na boca do bicho ali, né? E enfim, a gente também tem aí uma associação que a gente pode fazer no leão, né? Por exemplo, eu vou dar um exemplo de uma associação que é interessante que é feito, né? Que é o desenho que a gente assistia na infância, o He-Man. Todo mundo lembra do He-Man. O He-Man, na realidade, se nós for analisar, a tradução literal do He-Man não existe, né? É uma loucura. Agora, se tu pegar o Re-Man, né? Aí duas letras hebraicas, o Re e o Men, né? Aí tu tem, somando as duas, tu vai chegar na carta da força, né? Somando as duas no tarô na linhagem inglesa, vai chegar no 8, né? Que é o tarô da linhagem inglesa, que é a força. Por isso que ele diz, eu tenho a força e o gato guerreiro tá junto com o He-Man, né? Então é por causa de uma associação direta a essa lâmina, o He-Man, né? Quando eu tenho a força, ele é o resultado da operação. E a força é o gato guerreiro que está ali. Ou seja, é um processo mágico interno, e o Crowley tem muito de influência de telema e tal, e por isso que o Crowley e o autor do He-Man se influenciou muito em Crowley por causa disso, né? Então o Crowley está diretamente ligado, influenciou diretamente o He-Man, assim como influenciou Led Zeppelin, Raul Seixas, Beatles e toda essa turma, né? Então é interessante, né? Porque acaba através de arquétipos como esse, e o tarô não deixa de trabalhar com arquétipos, influenciando o inconsciente coletivo através de um desenho animado, por exemplo, passando um belo ensinamento espiritual, né? Sempre é um ensinamento espiritual. Até no capítulo 11 mesmo, que ele fala que... Pode ir falando aí que eu vou achar aqui, ó. Pensei que eu tinha escrito, eu não escrevi, não. Porque a gente pulou pro 12, a gente foi do 9 pro 12. E ali no 11 ele diz assim, ó, que para se apoderar do grande agente mágico são necessárias duas operações que o Gabriel destacou perfeitamente, né? Que é o concentrar e o projetar. E essa é a chave da magia, né? É o concentrar e o projetar. Né? Não adianta eu querer começar a imaginar figurinhas de luz e ficar mandando aquelas figurinhas de luz, que aquilo ali vai... O máximo que vai acontecer é uma arvorezinha de Natal piscando em volta de mim. O máximo, né? Tu tem que carregar tudo que tu visualiza, que tu sente, com sentimento e intenção. E após a concentração, tu esparge, né? Essa é a chave, né? Então tu tem que concentrar e projetar. E não ao mesmo tempo, né? Primeiro tu concentra e depois tu projeta. Aí tu consegue, né?
E aí, mas enfim, já estou divagando. Não, tá certíssimo. Aqui ele fala o grande agente mágico que chamamos de luz astral. Ele trabalha muito com esse nome. Que outros chamam de alma da Terra, que os antigos químicos denominam de Azod. E assim ele vai dissertando sobre a serpente antiga, mistério. Então ele vai fazendo vários tipos de associações para dizer sobre essa cadeia mágica, que é o número 11, né, desse agente mágico, e que, como a gente está falando aqui de ritual também, vale importante essa questão de operações. Eu vou citar aqui um exemplo, quem é de algum grupo esotérico, talvez já participou de algum estudo que... Eu vou medir um pouco as palavras, tá? Que você chega em algum local e você pode... Gabriel. Você chega em algum local... Eu também estou medindo bastante as palavras. Tem muita coisa que eu não posso então dizer. Os magos, vamos dizer assim, têm uma certa habilidade que a gente, lógico, a gente não está tratando de milagre, tá? A gente, quando fala isso, é uma faculdade que pode ser aprendida. Magia é isso, né? A gente não está tratando de milagres aqui. Então, existe uma certa habilidade que um adepto consegue despertar, vamos dizer assim, que você chega num ambiente e consegue vivenciar momentos históricos de algum local onde você está. Esse sentimento você sente, qualquer um sente, às vezes, quando chega na casa de alguém, sente o bem-estar, mal-estar. Isso é porque isso é da natureza humana conseguir sentir essas vibrações, vibrotorgia, vamos dizer. Helena Blavatsky chama de outra coisa, assim se vai. Além disso, é possível você pegar um objeto e também vivenciar momentos que esse objeto pertenceu a pessoas e momentos históricos. Dito isso, a parte do ritual e da mágica em prática. Não é suficiente você chegar no local histórico, sentar lá com a sua posição egípcia e concentrar-se em vivenciar esse momento histórico. A concentração é uma parte da operação. Você precisa desse temperinho que o Frater colocou agora, que é a intenção. Sem a intenção, sem a chave, é a mesma coisa os símbolos. Por exemplo, aqui atrás tem alguns leão, lobo e águia. Aqui é leão, lobo e águia. Mas para um adepto quiser transformar isso em símbolos, precisa colocar uma certa intenção. Para isso ser despertado justamente essa cadeia mágica que Eliphas Levi está colocando. Então, isso eu estou tentando colocar na forma mais prática possível para o pessoal que vai assistir, está assistindo a live. Então, quando a gente fala de cadeia mágica, de fazer uma operação, coagular e dissolver, não basta simplesmente pensar ou se concentrar. É necessário você despertar essa habilidade de projetar, de fato, essa questão. Isso é muito importante para o ritual, para você desenvolver algum pentágono, símbolo, alguma coisa trabalhando. É a mesma coisa você acender uma vela, a vela não deixa de ser uma ferramenta. Diferente se você tiver uma intenção ritualística nela. O Eliphas, ele fala muito dos 4 verbos iniciados, né? Do saber, saber querer, saber ousar e saber calar. Então, ele está muito relacionado também a isso, né? E o Frater ali falou da situação do Azod, né? O Azod, ele, na realidade, ele acaba sendo, né, uma analogia muito interessante, porque, assim, ó, é um símbolo completo por si, né? Porque o Azod, o que é? É o A e o Z, o alfa e o ômega, o aleph e o tal, né? A azote, né? Então tem toda uma analogia, né? E tudo isso voltamos para o simbolismo das letras, os seus arquétipos e tudo mais, que as letras são, na realidade, caminhos, né? Na árvore da vida, missões que a gente tem, né? Tu tem 3 letras simples, 7 letras duplas, tu tem 12 letras simples, tu tem 5 letras finais que no final da palavra mudam a forma e o valor e tudo mais, né? E tudo isso tem um porquê, é uma representação do que há em cima, porque a ideia, o ideal, ele se reveste de um símbolo para se manifestar aqui, né? Então, esse ideal, quando nós estamos estudando os símbolos, a gente está tentando compreender a essência do ideal, né? Que transcende o símbolo.
né? Então, é importante, então, nesse sentido, e o Eliphas fala com muita naturalidade isso, que tu aprenda as letras e os seus significados, aprenda as lâminas do tarô e os seus significados, e por isso ele organiza em 22 capítulos na primeira parte, 22 na segunda, para ser lido intercalado, justamente por causa disso, para através dessa didática, e o Eliphas Levi diz que é didático, ele é didático, caramba, didático nada, ele simplesmente pega a cabeça da gente, sacode e manda a gente pegar os quebra-cabeça e montar, né? E é isso, né? E é o que a gente tem que fazer, montar esse quebra-cabeça. O Eliphas Levi não é didático, é uma leitura difícil, mas também não é uma leitura muito impossível, não, né? E o Eliphas Levi também é importante a gente analisar nesse contexto. Nós estamos falando de um senhor que morreu em 1875, ou seja, ele reviveu no século XIX, né? E tendo ele vivido no século XIX, a sua obra está repleta de conceitos e valores morais do século XIX. Jamais uma Então, mulher quando a estaria pessoa... lá representando. Não, é isso aí. Então, por isso mesmo que a gente tem que dizer, o Eliphas Levi era machista. E, de fato, a sociedade era, né? A sociedade era só um reflexo disso, né? Então, não sei se era ou se ainda é. Talvez agora está um pouquinho menos, né? Mas o fato é que e aí a gente vê muito iniciado que, eu estudo Eliphas, porque o homem é o agente ativo, a mulher é passiva, o homem tem que fazer a obra, a mulher tem que só seguir o homem e obedecer. Cara, isso é um contexto do século XIX. E assim mantém o seu equilíbrio. Mantém o equilíbrio, né? Mantém o equilíbrio, né? Entre aspas, né? Mas o fato é que o cara tá ele viveu num contexto que a gente tem que analisar como é que eu poderia dizer assim, a forma e a essência são duas coisas diferentes, né? A forma e a essência. Nós estamos tentando. O Eliphas, a gente tem que entender a essência. A forma é a fórmula que foi conveniente para a época em que ele viveu, né? Que talvez hoje não se adaptaria. Talvez hoje não se adaptaria. Mas a essência, a gente lendo o Dogma e Ritual, relendo e relendo de novo, a gente vai pegar a essência várias vezes. Várias vezes e pegar vários bizus, vários arquétipos muito legal que estão ali e que são a obra do iniciado, são a grande obra, né? Como a gente estava falando mais cedo no grupo, é que a forma ela tem a sua mutabilidade de acordo com a era, de acordo com os rótulos, mas a essência é imutável, irrotulável e ilimitada. Quem limita são os grupos, cada grupo, cada fala que limita, mas ela não se rotula. E assim a essência permanece, permeando sem ser permeada. Tem uma frase aqui, ó. Agora que eu falei, por acaso eu achei uma frase aqui que mostra bem o contexto que ele viveu. Ó. Pois simplesmente para conhecer posteriormente, talvez também para aprender a desconfiar da incredulidade estúpida ou da credulidade peril, seres humanos do prazer, e conto como seres humanos também as mulheres. Ou seja, ele... É importante, ele foi inclusivo. Ele foi inclusivo, né? Então, vocês veem, a linguagem, a gente tem que se despir muito da linguagem moral que ele escreveu ali, né? Porque ele dizia que a mulher estava aqui para acorrentar o homem pelos instintos. Não que não aconteça isso. Em alguns casos. Mas ele mesmo, no capítulo 1 lá, ele diz, né? A mulher acorrenta o homem pelo instinto. Se tu for senhor do teu instinto, tu acorrenta a mulher e se torna um iniciado ativo. Pô, não, né? Ai, eu lembrei agora do grupo que eu entrei em ADM de tudo. Acorrentei naquele momento. Ai, gente, eu acho muito engraçado essas falas. E muda de era em era e acaba que não é sobre competir, não é sobre... No final, tudo que eles falam, todos os escritores que têm um sentido, né? Não adianta debater certas formas. Tem um sentido, sim. O que eu estava falando? O que eu falei aquela hora sobre o espírito e a matéria? Fixar o volátil é preciso volatizar o fixo. Em outros termos, materializam o espírito. É preciso agora espiritualizar a matéria.
A palavra mais sublime não é ouvida nos nossos dias, se não for produzida sobre garantia de um nome. Tipo, materializar, aquela coisa de ser objetivo. Isso é, o sucesso representa o valor material. Entenderam? E repliquem na forma de vocês explicar. Além disso também, há uma coisa muito interessante nessa parte específica. Quando Eliphas Levi, ele menciona esse estado que saiu do volátil, materializou e agora é necessário desmaterializar. Porque ele está falando também dessa questão, dessa época que ele estava vivendo, de tudo ser materialista. Então, o homem gostar muito do que é material e não viver mais por o sagrado, não viver mais por uma santidade. Mais uma vez, a gente precisa pontuar essa questão que o Frater Diego colocou muito bem, que é o contexto histórico. Já vi casos de pessoas comentando no YouTube, abordar Eliphas Levi, eu não gosto de ler ele porque ele é muito cristão. Cara é cristão. A formação dele é cristã. Não tem como ele eliminar isso do livro. Não tem como. Isso faz parte do ser humano, faz parte dessa história que ele está carregando. Só que existe uma essência ali. A sabedoria, a gente tem como uma sabedoria primitiva e vem se arrastando até hoje em diversas cadeias aí de religião, de cultura, de escolas esotéricas, e todas mencionando uma única sabedoria. É possível fazer isso. É possível você sair justamente desses focos da identidade. Eliphas Levi era isso, Eliphas Levi era aquilo. A gente precisa focar na sabedoria, nesse conhecimento que ele está transmitindo, que é o essencial. E justamente fazer o que ele está fazendo, sair dessa materialidade. Isso pouco importa, esse contexto todo. Oi, Nubi? Sair da ilha para ver a ilha. Exato. Então, assim, essa é uma parte muito importante também. Focar na mensagem. Sair dessa matéria e buscar um pouco mais o sagrado, algo que é sutil. É porque assim, a gente presta muita atenção no rótulo, no sistema e esquece da mensagem, igual mais cedo. Ô, Gabriel, se você quiser entrar para o grupo, depois nós vamos te adicionar lá. Você vai contribuir bastante, se você quiser ficar. As conversas vai ser muito boa. No grupo Tradição só cuida que é um hospício também, né? Só cuida que é um hospício. Mas vamos lá. Com relação a espiritualizar a matéria e materializar o espírito, eu acho que isso acaba sendo também uma grande crítica. O Eliphas Levi era um cara muito crítico da maçonaria. Ele criticava muito a maçonaria porque dizia que a maçonaria tinha perdido as chaves e tal. Mas eu acredito que talvez o Eliphas não tenha pegado bem o espírito maçônico. Tanto que ele saiu no grau de companheiro, ele não teve uma grande jornada maçônica, né? Mas o fato é que uma coisa que ele fala, hoje eu vejo esse movimento nas ordens, né? Porque uma ordem serviria para te pegar a matéria, ou seja, o ser humano material, e espiritualizá-lo, né? Só que tem muita instituição que tem feito justamente o contrário, né? E não estou falando de instituição específica nenhuma, estou falando num contexto geral, onde as pessoas entram na estrutura e começam a se preocupar mais com a parte material, com a parte física e tudo mais, em arrecadar fundos, arrecadar dinheiro e esquecem a espiritualidade, né? Então eles fazem uma contra-iniciação nesse sentido, né? Em vez de espiritualizar a matéria, eles materializam o espírito. É isso que está acontecendo, nada mudou. E é certificado, Cavaleiro Jedi. Os Cavaleiros Jedi é os melhores. Não tem ninguém. Mas esse é um ponto realmente. Lembramos que importante. Você não pagou a contribuição esse mês. Se você quiser continuar estudando misticismo, pague. Deixou de ser iniciado, já era. Você não pode nem entrar, eu vou ficar calado. Você falou que não pode ficar falando, eu vou ficar calado. Não, isso é uma situação hipotética. Tá, exatamente. São situações hipotéticas. Olha, e lembrando que, sabe o que é muito engraçado? A gente falando que Eliphas Levi sempre foi cristão. Mas ele dentro de uma igreja jamais seria aceito. Ele é um herege. Inclusive ele saiu. Não tem como ficar dentro do sistema. É complicado, sabe? É porque se eles fechar, se eles abranger a fala e inserindo outras pessoas, outros estudantes, aí o espírito deixa de ser material. Não tem como vender esse espírito mais.
Sim. Isso a gente pode falar. A gente está falando sobre um órgão que é totalmente público, não tem nada fechado. Porque a gente sabe que hoje em dia se procura instituições religiosas a fim de você ser inserido dentro de um grupo, dentro de uma cultura, para você ali ter uma vida sentimental abençoada, uma vida financeira. Eu acho que entra muito aí como é que a gente chama, aquele princípio mais calvinista, né, da teoria, a própria teologia da prosperidade, né? As pessoas, elas entram na igreja hoje. Eu penso assim, não estou falando de igreja específica nenhuma, estou falando de todas as religiões, né? Muitas vezes por que o cara procura o cristianismo? Aí eu vou fazer essa pergunta para reflexão. Tu procura o cristianismo para alcançar a divindade ou para fugir do demônio? Para alcançar Deus ou fugir do diabo? Para viver o bem ou fugir do mal? Então, esse é o primeiro princípio, né? Porque as pessoas entram muitas vezes assim, eu quero entrar na igreja lá e vou conseguir a prosperidade, é só pagar meu dízimo e obedecer cegamente às ordens do meu pastor. E tem iniciado também que pensa assim, vou entrar lá, vou obedecer cegamente às ordens do meu iniciador e me agir como ele e tal. Só que, na realidade, tu tá novamente materializando o espírito, tu tá condicionando uma coisa que não é desse mundo a algo desse mundo, tu tá condicionando a tua salvação, o encontro com a divindade a um pagamento de um boleto, né? E não são só as igrejas que fazem isso, não, viu? Então é interessante também isso. No próprio cristianismo tem, né? Buscais o reino do céu e as demais coisas serão acrescentadas. Então, o próprio mestre Jesus, ele estabelece isso e deixa muito bem claro. Não tem como ter dúvida. E buscar as coisas sagradas. Pode falar. Tudo vai acontecendo, a pessoa fala assim, eu fui abençoada. Não, é uma criação mental que ela criou e aquilo lá se estabeleceu. É uma questão até racional, não tem nada de espiritualizado nisso. Porque você não ajuda o espírito a trabalhar, ele age livremente. A pessoa também tem que entender. Nós somos um canal. Exato. Não é sendo cética. Mas tem umas coisas, é igual a pessoa fala assim, eu não vou, igual a pessoa que vai na igreja, ela fala assim, eu não vou lá no centro de macumba pedir isso porque é pecado, mas já está fazendo a mesma coisa dentro da igreja. E também isso serve na magia, né? Porque as pessoas buscam a magia para satisfação do próprio ego, satisfação material, satisfação de tudo, e esquece da coisa mais sublime, que você não vai encontrar isso de nenhum livro de tradição, que o objetivo da magia é satisfazer sua própria vontade, satisfazer seu próprio ego, satisfazer suas coisas materiais. E sim uma realização de algo muito superior, de um ouro que não é o ouro da terra. E é aquela situação, né? Um princípio alquímico, tu tem que ter ouro para fazer ouro, né? Então, se tu quer alcançar algo puro, tu tem que ter a pureza, tu tem que deixar de ser o homem chumbo, né? E aí entra esse adágio ali da tábua de esmeralda, né? Então, é o princípio hermético, né? Então, é importante tu ter ouro para fazer ouro. Tu tem, ou seja, se tu, falando num sentido bem vulgar, mas que fica mais entendível, se eu comer só bolacha recheada, eu não vou arrotar brioches, né? E vice-versa, né? Então tu tem que ter ouro para fazer ouro, tu tem que ter, para te conseguir algo, tu tem que ter a essência dela, né? Então para te alcançar a divindade, tu tem que ter a essência divina. E essa essência divina manifesta, porque todos temos, né? Manifesta. E para te manifestar, deixar de adormecer, tu tem que tirar esse véu, né? Tu tem que tirar essa venda, né, dos olhos espirituais. Tu tem que tirar essa venda, tu tem que seguir. Isso é tão interessante que a gente aborda isso principalmente na magia, né? O que está no céu está na terra, o que está na terra está no céu, que é esse princípio mágico, justamente nesse sentido. Então, se na natureza nada se desperdiça, tudo se transforma, se na química, para você formar um átomo, você precisa de outras matérias, não nasce massa do além, você junta aquilo e sai um resultado, porque houve algo, como o Diego está colocando, para criar ouro, precisa ter ouro, isso não vai ser diferente na magia, no mundo astral, espiritual, seja o que for. Então precisa, de fato, ter esses princípios. Eliphas Levi,
Estou vendo uma parte muito interessante na página 139, que ele coloca um pouco sobre isso. Mas então perguntarão aos homens que buscam na magia um meio de responder maravilhosamente aos anelos da natureza, que serve esse poder que não se pode empregar para a sua própria satisfação. Aí ele continua. Quanto aos mais, lamentos afigi-lo ou desanimá-lo. Mas eu não invento aqui as altas ciências. Eu ensino e apresento rigorosamente necessidades ao estabelecer as condições primeiras e inexoráveis. Por quê? Eliphas Levi ele já estabeleceu para ser iniciado o que precisa, trabalho, conhecer as leis, conhecer... Não é você dar saltos na natureza, não é você fazer mágicas. Eliphas Levi ele vai muito contra isso, de milagre, de tudo para ele. Ele tem uma visão muito científica, vamos dizer assim, da magia. Tudo existe uma explicação, tudo existe uma lei. E a obrigação do iniciado tá ter esse trabalho, conhecer a lei e saber da importância desse conhecimento sagrado. Aprender a transmutar. Seja apócrifo, né? É a lei, né? Seja apócrifo, né? Ou seja, se a gente seguir o caminho que outras pessoas foram, a gente vai chegar apenas aos mesmos lugares que elas chegaram, né? A gente tem que simplesmente pegar a essência, reter o que é bom e esvairir o que é mal, né? E ontem, essa madrugada de maldade, eu confesso aí aos membros do grupo Tradição Esotérica, de maldade eu coloquei um paradoxo ali no grupo e deixei o circo pegar fogo. Tanto que eu só me manifestei no final do dia. Eu botei... o dia inteiro, né? Ele não apareceu. Nós estávamos lá que discutir ele, ó, em off. Altas conclusões. Porque o que acontece? A gente se pergunta, né? O mal existe? O mal existe? Ele é uma manifestação divina? Ou não, né? E Deus pode acabar com o mal? Se ele não pode, será que ele é onipotente, onisciente e tudo mais? E são dúvidas existenciais, né? Que a gente tem. E é normal. E todo buscador vai ter um momento em que vai ter o seu excesso de fé, que vai virar praticamente um crente, e vai ter um excesso de ceticismo que vai fazer dele quase um ateu. Todo o místico passa por isso. Todo místico passa por isso. E o Eliphas Levi não foi diferente. Ele passou por esse momento, ele se apaixonou por uma menina, ele teve que sair do seminário, e enfim, a mãe dele se matou por causa disso. Ou seja, ele também teve a sua noite escura, né? E ele foi um cara que mudou de profissão várias vezes. Eu sou jornalista, eu digo, ele foi tão ferrado que até jornalista ele foi, né? Então, mas o fato é que o Eliphas Levi, ele chegou a ser preso por escrever texto associando Napoleão Bonaparte ao Calígula, e tudo isso é contexto social e tudo mais. Mas o mal existe? A pergunta principal é essa. O mal existe? O bem existe? Existe, porque está manifesto. Tu não pode dizer que o mal não existe no momento que a gente vê crianças sendo assassinadas, estupradas, terroristas explodindo pessoas. O mal está manifesto de alguma forma. Mas como que a gente vai combater o mal, o problema do mal? Fazendo com que o gênero humano, e aí entra um grande erro dos iniciados, que eles querem se reintegrar, se purificar. Eu não vou orar para suicida porque o suicida vai me puxar para um abismo. É sempre eu, né? E aí tu tá trabalhando pro ego e pautado no medo, né? E não, o iniciado, ele tem que ter o verbo ousar, e ele tem que trabalhar para coletividade. Não é o sentido egoísta que o Frater Gabriel falou ali. Não é. Tu tem que trabalhar para coletividade, tu tem que trabalhar pro gênero humano, porque a obra, a iniciação é do gênero humano. E pegando a teologia ali martinezista, né, da reintegração dos seres, quem é que tem que reintegrar? Não é o Diego, o Gabriel, a Marina, o Leonardo, o Raio que o Parta, que é o gênero humano que tem que reintegrar. O Adão é a humanidade. Então, a humanidade errou, e a humanidade tem que se conciliar com o pai, voltar para casa do filho pródigo e tudo mais, né? Todos os grandes ensinamentos, eles encerram geralmente com esse conselho, né? De partilhar de algo mais coletivo. Inclusive, se eu não me engano, no livro Caibalion, ele coloca uma frase muito forte, que é: afasta da avareza mental todo esse conhecimento.
Se você está lendo esse livro, tendo toda essa joia para achar que é para você, sobre você, não faz sentido. Afastar da avareza mental. Não guarde isso, é para o próximo. É para você transformar outros chumbos em ouro, se tornar uma pedra filosofal, aquele que brilha, aquele que toca, aquele que transforma de fato o chumbo da ignorância do ouro da sabedoria. Ser aquele ponto de luz, de chama, que é capaz de partilhar aquilo sem ser consumido também. Então isso é muito forte. A partilha, essa vivência de coletivo, né? Até porque depois que você realmente tem uma experiência, que você passa por essa noite... É porque são várias noites escuras da alma, mas principalmente quando você passa por esse período ou de extrema dedicação, devoção até cego, e depois pelo ceticismo até ateu, você não vive mais para você. É como eu comecei a live com a frase que ele fala o seguinte: a magia é um instrumento de bondade divina ou de orgulho diabólico, mas é a morte das alegrias da terra e dos prazeres da vida mortal. Você não consegue viver mais por si só. Você não consegue viver sem servir. O servir está na sua alma. O servir é como um alimento. Igual fala em 1 Coríntios 15, 45 e 46. Assim está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente. O último, Adão, é espírito vivificante. Ele sempre está reproduzindo. Mas não é o primeiro espiritual, senão natural, e depois o espiritual. É o mesmo que a gente estava falando da materialização do espírito na matéria. É por isso que eu amo essa live, tá vendo? A gente tá falando de Eliphas Levi citando o livro. A gente é o que tem esses conteúdos mesmo. Nós estamos pegando tarô, estamos achando isso. Pega esse caldeirão todo, entendeu? Tem gente que me diz assim: o Diego é um agente do binário, né? Que eu fica botando dúvida, fica... Cara, a melhor coisa que tem. Eu vou te dizer. Gosta do caos. Eu vou te dizer o seguinte: eu tenho duas personalidades. Eu tenho um cara que é extremamente espiritualista e um cara ateu. Quando eu tô na frente de um ateu, eu sou espiritualista. Quando eu tô na frente de um espiritualista, eu sou ateu. E aí o que acontece? Eu acabo gerando. É que nem a história. O Diego tem um personagem. Trazendo pra política mesmo. Na frente de um petista eu sou bolsonarista, e na frente do bolsonarista eu sou petista. E assim a gente vai construindo o debate. É isso que tem que fazer, cara. É porque é nesse caos que você se encontra. Quando a gente começa a questionar por quê? Qual o seu porquê? Você só tá querendo ser aceito? Derrubar igrejas, né? A gente tem que derrubar igrejas internas, as igrejas internas. Show, Diegão! Derrubar as igrejas internas. Derrubar os rótulos, as construções. Vamos fazer corte dessa live. Quero só ver o que vocês vão. Os condicionamentos. Sai da caixinha, rompa a bolha, se permita ver. Igual eu pego os pastores, vem aqui em casa, eu falo assim: não, mas tarô é do capeta. Eu pego a carta e eu venho cá na Bíblia e mostro pra ele assim. Mas eu falo, eles têm medo. Porque assim, se eu for falar com o membro, o membro vai sair da igreja. Ele não quer aceitar que aquele pastor sabe aquilo lá. Mas o pastor, no fundo, ele sabe. Se ele não soubesse, ele não estava ali. Nós estamos aqui. A gente fala algumas coisas que a gente aprendeu em outros lugares? Não! Porque nem todo mundo está preparado e nem todo mundo vai entender o que a gente está falando. Para que tenham ouvido, ouçam, mas não vejam. Aí tem aquela outra lá que a gente deixa os cortes mais massa mesmo, que fala o seguinte, que eu gosto demais dessa palavra aqui, Ele disse: a voz é dado saber dos mistérios do reino de Deus, mas para quem está de fora, todas essas coisas se dizem por parábolas, para que vendo não veja, e não perceba, e ouvindo não ouça, e não entenda, para que não se converta e lhe seja perdoado a sua rodinha, a sua igreja interna, que o Diego acabou de falar. Isso é Marcos 4:11. É porque os outros não sabem ler isso aqui, por isso que eles ficam tudo doido aí. Se eles soubessem... Pode falar, gente. Essa passagem específica está falando justamente desses círculos iniciáticos. Exatamente. Só verificar isso, fica de queixo caído. Quando dá
É muito engraçado quando a gente pega essa passagem específica e vai tratar sobre esses ensinamentos sagrados, fechados, e vai abordar alguns temas nesse sentido e ver que a pessoa tem, cara, como é que eu nunca vi isso na minha vida? Não. Eu falei, isso daqui tá aqui, tá aqui, Tá. tá aqui, tá aqui, tá aqui. Tá todo mundo falando a mesma língua. Tá todo. Você pega Tessalonicense, você pega Filipenses. A gente não precisa nem de livros apócrifos para mostrar o que está em todos os lugares, não. Você pega números, o Pentateuco. Você vê tudo. Exato. Eu ia dizer exatamente isso. O Pentateuco, Ezequiel e o Apocalipse são a chave da Cabala. É isso. Exato. Você pega Ezequiel 37 ali. Aí você vai olhando. Porque eu leio, viu, gente? Eu gosto de ler. Aí quando eu vou fazendo essa... Porque é a missão do Projeto Identidade. Você vai fazendo as analogias, não é nada horripilante. Está ali claríssimo. Esfregando a sua cara. Pode falar, gente. Empolguei. Tem um lado também muito bacana que ele vai abordar também nessa parte do 11, né? Que é esse momento que ele vai abordar sobre grandes magistas, grandes pessoas de saber, se afastava tanto dessa questão material que vivia num estado devocional, vamos dizer assim. E hoje a gente não tem uma realidade como a gente tinha antigamente, que você vivia de fato por devocional. Então a gente também tem que ter muito pé no chão. Por que eu falo isso? Porque às vezes a pessoa entra nessa questão de magia, grupos esotéricos, e se sente o monge Rosa Cruz reencarnado na Terra. Que começa a andar de branco e com a mãozinha assim, curvado, porque quer mostrar que é o diferentão. Então, a gente tem que ter pé no chão nesse sentido. Eu acredito que nesse momento atual, o que importa muito é a nossa sinceridade interior em buscar essas sabedorias e tentar afastar ao máximo que realmente é um canto de sereia. Você, quando começa a estudar magia, ter certos conhecimentos, achar que você é algo superior, achar que você pode conduzir as leis da natureza sob bel prazer, mas isso não acontece. Então a gente tem que afastar esse sentimento também de achar justamente que para estudar magia, grupos precisa ter essa prisão, que acaba entrando numa prisão, que não faz sentido nenhum. Mas, Gabriel, toda transição nos tira algo, porque a gente carnalmente, a gente sente a necessidade de pertencer e de ser intenso naquilo que a gente participa. Eu falo pela minha experiência, eu larguei tudo. Gente, eu larguei tudo. Eu larguei a vida material. Não foi indireta, tá? Não, mas ainda assim, Marina, pegando o teu gancho, tá? Pegando o teu gancho, porque todo mundo teve essa fase também de achar que o material não é importante e tudo mais. O material não é importante até tu ter filho. Aí tu vai ver que o material não é importante. E eu vou te dizer uma coisa, o iniciado, e sem generalização, tu pode ter o grau que tu tiver que ter. Interessa o grau que tu tem, de qual ordem tu é e tal. O iniciado que não é um bom pai não é um bom iniciador. Não é um bom iniciado. O iniciado que não é um bom pai não é um bom iniciado. O iniciado que não mantém a família em laços afetivos de amor por perto não é um bom iniciado, no máximo um teórico. Ah, mas o cara é ativo, o cara, as filhas do cara se afastaram do cara porque não aguentaram a força de energia dele. Não aguentaram porque ele é um cuzão, desculpa o termo. Mas a moral da história é essa. Né? E o cara não é um bom pai, e eu vou te dizer, o cara que não consegue cuidar da sua família, ele não consegue cuidar de nenhuma força da natureza. O cara que não consegue cuidar de si mesmo, não consegue controlar uma força da natureza. Aí ele fala ali muito do adestramento da vontade e tudo mais, né, do adestramento instintivo. Aí tu imagina assim, ó, por que um elemental, um ser, um demônio, um anjo vai me obedecer, eu que não tenho sequer vontade suficiente para controlar uma vontade de fumar um cigarro. Quem é você, o cara não consegue controlar uma vontade de fumar e vai querer controlar uma força da natureza. Então é esse tipo, a gente tem que entender que para a gente conseguir algo, a gente tem que se revestir de autoridade. E para nós estar revestido de autoridade, e isto tem a moralidade e o estudo. E elas andam de mão dada. E acha que está invocando o 16º rei do inferno.
Gente, olha que interessante. Vai eu lá na Bíblia de novo, Gálatas. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz e longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Se você consegue, isso é domínio próprio. Inteligência emocional. Se eu não tenho um exemplo dentro da minha própria casa, igual você está falando, se eu não tenho uma disciplina financeira, se eu não consigo entrar e sair de um lugar que a gente fala que para a maioria é tentador, se eu não consigo dominar, não controlar a minha carne, quem sou eu? De que adianta? Eu lembro que eu fui até expulsa do grupo da ordem, sabe? Porque assim que começou o Covid. Tu imagina. Aí só postando trem de Covid. No local de tolerância extrema, a pessoa ser expulsa, quer dizer. Mas aí voltou, porque depois eu voltei lá. Aí o que acontece? Não, a pessoa só. Apagando as luzes, né? É uma apagadora de luz. Só falando assim, mas isso vai matar todo mundo e todo mundo tá com medo, que não sei. Eu falei, pra que vocês ficam lendo estante livre todo dia vocês postam trem aqui? Vocês não praticam o que vocês lêem, não? Pra quê? É que tu não conheceu ainda uma coisa chamada breviário maçônico. O dia que tu conhecer esse inferno, aí tu vai ver o que é exercício de tolerância, que pelo amor de Deus. Aí o grande conselheiro pegou e falou assim, enquanto eu for grande conselheiro, você não entra mais em nenhum grupo e você não participa de nada. Eu, ok, tempo ao tempo. Passou, ele foi grande conselheiro, saiu, eu entrei pro grupo de novo. Marina, vem, porque não tem outra pessoa. Então tá bom, eis-me aqui. Mas continuou com a minha linguinha afiada. Sabe que tinha uma vez lá em Cruz Alta, a cidade que eu sou oriundo, né, que muitas vezes as pessoas têm mania de julgar muito o comportamento alheio. Porque eu lembro que eu participava de um grupo que o pessoal não podia comer carne de porco. Um grupo iniciático, né? Cara, os caras iam pro restaurante, ficavam um olhando pro prato do outro, pra ver quem é que se alguém tava comendo porco. Ninguém tava preocupado com a sua refeição. Então, isso é uma coisa que incomoda, né? Mas, assim, tu vê, a gente tem muita mania de tentar medir a iniciação do outro, e não a nossa, né? De tentar ver o que o outro tá fazendo que de errado, o que o outro tá fazendo de errado. Ah lá, tá vendo? O cara tá fazendo tal coisa de errado. E a gente esquece de fazer a nossa obra, de seguir o nosso caminho. Eu vou te dizer, uma vez eu falei isso para um irmão e eu gerei um grande desconforto num grupo por causa disso, né? Mas eu falei assim, adianta o quê? Tu dizia assim, que tu segue preceitos cabalísticos à risca, que tu não doa órgãos, que tu não come carne de porco, que tu não reza pra suicida, que tu não faz isso, que não faz aquilo, e tu ser um babaca. Adianta o quê? Adianta o quê? Adianta o quê tu seguir todo aquele monte de regra e tu ser um imbecil no trato com as pessoas? Eu prefiro muito mais o bêbado ali, gente boa, e quase todo bêbado, gente boa, do que aguentar um carola idiota querendo me doutrinar. E a moral da história é essa. Até porque o bêbado que é julgado, ele está vivendo o que ele quer. Ele não está se revestindo de uma máscara o tempo inteiro para ele ser aceito dentro de um lugar. Pronto, falei. E o que é interessante nisso, até a gente alertar, é justamente essa questão de máscara, né? Que ficar vendo na internet magos fazendo iniciações, magos vestidos todos cheios de pompas, e no final ele quer vender o curso da magia. É isso. Gente, e no final ele quer te chamar para um círculo de desenvolvimento mágico então, quer dizer, é necessário uma certa maturidade de todos nós nesse sentido de tirar essas máscaras, de conseguir compreender por conta própria esse tipo de coisa. Uma coisa é você falar e outra coisa é justamente isso que a gente está abordando, a pessoa vivenciar. E não precisa ir muito longe, a gente vê isso caso de coach. O que mais tem coach aí falando de sucesso, de desenvolvimento, de ser rico. E quem conhece o coach ali sabe muito bem como é que é a história do cara. O cara não conseguiu mais magia. O cara não conseguiu mais nada magia, pessoal... e tá ali. Desenvolvimento de pessoas. Então, tipo assim, isso acontece em outros locais. Então é preciso ficar esperto com isso.
É igual a gente Pode Não, falar. e a situação da magia, a situação da magia, o pessoal pensa assim, vou pegar Grimórios, vou pegar não sei o que e tal, né? Eu fiz uma entrevista no Portais de Tradição com o Bruxo Fagundes, né? E ele deu um exemplo que eu achei fantástico, fantástico, fantástico. Que ele conheceu uma cozinheira que estava num banquete para gente muito rica, e ela simples, praticamente analfabeta, ela fez a comida, e quando as pessoas estavam saboreando, ela disse assim, ó, essas pessoas estão comendo a minha vontade, eles estão saboreando a minha energia. E realmente é isso, né? Na simplicidade as coisas acontecem. Muitas vezes uma curandeira analfabeta, uma mulher que dá benzimento, aqui no Rio Grande do Sul é muito comum, no interior, né? Ela às vezes é muito mais ativa e operativa no astral do que um cara que tem 700, 800 livros na sua biblioteca de ocultismo. Porque ela vivencia a iniciação, ela vivencia a sua prática, né? Aí o pessoal vai dizer, mas Diego, tu tem livro de magia, tu já participou de ordens mágicas e tal, por que tu não faz uma magia para ficar rico? E ganhar dinheiro e tal. Aí eu fico pensando assim, porra, eu tô passando fome, cara, eu tô te pedindo alguma coisa, eu tenho cara de mendigo, por acaso. Eu acho que assim, a gente tendo a necessidade da gente, da alma da gente, tá beleza. E uma das necessidades que eu tenho como bom capricorniano que eu sou é conforto. Eu não sou cavalo que trabalha para comer. Eu quero ter o conforto. E é isso. A vida é essa. A gente tem que buscar a necessidade da alma da gente, né? Tem gente que só precisa comer, se alimentar do básico. Essa pode ir para um monastério, virar Shaolin, virar monge, não sei do que, e seguir. Tem gente que não precisa. Eu sou um cara urbano. Eu sou um cara urbano e a minha cidade tem 130 mil habitantes e eu já acho ela pequena. Eu moraria numa cidade maior, se pudesse. Então, eu acho que é isso. A gente tem que ver a necessidade da alma da gente e evitar esse julgamento, né? O irmão fulano de tal, ele vive a vida dele assim, 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 assado. Cara, e qual o problema? O problema é dele, a vida é dele. Cuida da tua pedra, lapida a tua pedra, cuida da tua vida, trabalha a tua obra, a tua iniciação. Se tu fizeres isso, aí talvez tu consiga transcender isso e chegar num nível moral mais interessante. Agora, as pessoas têm muita atenção muito à obra do outro. O que o outro faz, deixa de fazer. E vou te dizer, e homem é pior, o homem fofoqueiro é pior que mulher. E eu vou te dizer, assim, o homem quando dá pra ser fofoqueiro, puta que pariu. E adoro cuidar da vida dos outros, julgar as pessoas, e é isso, né? Não tô dizendo que mulher é fofoqueira, tá? Porque eu acho que os homens são muito pior, tá? é muito pior. Nem compara. Mas deixa eu falar uma coisa aqui. Essa questão de ter dinheiro, de material, as pessoas são muito neófitas, muito profanas, muito inocentes do quesito ter dinheiro. Porque o dinheiro, muitas das vezes, daquele que aparece que tem muito, ele não vive, ele não desfruta, ele não sabe o que é. As pessoas não entenderam ainda que o tempo, que igual eu não abro mão de forma nenhuma da educação, de ficar junto com meu filho. E tem gente que ganha milhões e não tem esse prazer de estar junto com o filho. Eu conheço todas as fases do meu filho. Todas. Então, isso para mim não tem preço, é inegociável. Então, aonde está o seu valor? Aonde está a sua vontade? O que realmente, se hoje fosse o seu último momento, é meu último suspiro, realmente você é um milionário? Eu me considero uma trilionária. Então, é isso que é importante. Quando eu vejo as pessoas questionando, eu olho, porque eu convivo com todo tipo de gente. Vocês também. Nós aqui convivemos com todo tipo de gente, com gente trilionária. E a gente consegue ver que no final da vida, a pessoa, tudo que ela está buscando é afeto. Ela passou o tempo todo correndo atrás de um material para depois conquistar o afeto que ela podia ter conquistado nesse tempo de corrida. Então, o sentido da vida, levando até porque que a gente estava falando mais cedo também no grupo, e na finalidade disso tudo aqui, é se descobrir, estar realizado com a sua própria essência, conseguir desabrochar da própria rosa e espalhar e exalar o seu próprio perfume.
Gente, ó, encarnei não sei quem aqui. Vou anotar depois. Sobre essa questão material, é muito interessante, né? A gente já até colocou aqui em outras lives sobre essa questão dos iniciados, magia, esse conhecimento ser aplicado para, vamos dizer, prosperidade. E eu vou citar um exemplo bem simples que eu sempre gosto, que é a minha área de administração e gestão. A gente já abordou aqui essa lei de tudo que é em cima e embaixo, que há no ideal se materializa no mundo físico. E a gente tem isso muito prático na gestão de uma empresa, que seria o planejamento estratégico, ou o plano de negócio. Antes de estabelecer uma empresa, se faz um plano de negócio. Então você reestrutura toda essa empresa no mundo ideal, nesse mundo material, e assim você previne certos problemas, certo? Tudo até efetivamente você colocar isso em prática. Isso é tão poderoso que existe artigo no Sebrae que aborda justamente que muitas empresas vão falir até o ponto de equilíbrio, 2 anos, 3 anos, porque geralmente não montou esse plano de ação. Não obedeceu uma lei que, para nós iniciados, é fundamental. Então, assim, lógico, o iniciado, quando tem essas informações, esses conhecimentos, ajuda a lidar com a vida. Você pode aplicar essas leis em diversas formas. Por exemplo, a lei do movimento, essa lei da roda da fortuna. Então, o iniciado, ele sabe que nem tudo é do mesmo jeito para sempre. Então, a sua vida está estável, mas ela pode não estar estável. E se ela não está estável, como você resolveria isso? Então, há uma forma de você já se prevenir antes de vir esse refluxo da própria lei da vida. Enfim, não tem essa questão de problema nenhum de prosperidade. A questão é justamente essa, você virar ao ponto de ficar escravo dessa questão material. Então, tudo girar em torno do dinheiro. A felicidade é baseada em ter coisas materiais. E aí você justamente inverte isso. Coisa que a gente já trabalhou lá no início do livro, que é trabalhar as 4 forças da natureza. Então, tudo isso já foi trabalhado no iniciado. As 4 forças da natureza, ele está sendo trabalhado até chegar nesse momento que a gente está hoje, o número 12, que é a grande obra. Então, essa parte também de você se conhecer a sua identidade, o que motiva? O cara é místico, mas não tem nada, é uma casa simplória. Será que ele se importa de ter essa vida que você está querendo para ele? Quer dizer, é uma coisa tão individual da pessoa que não faz sentido nenhum ficar julgando esses certos feitos, ou você, sendo mágico, buscando coisas que são passageiras. Não. É muito importante você conhecer sua identidade, o que te faz feliz, o que te importa de fato. E saber que depois, para você correr atrás, para você ter o dinheiro e para você sustentar aquilo tudo, vai te exigir muito. Com certeza. Quantas pessoas aí não têm casas, mansões e vai falir? Porque tudo tem tributo, tudo tem imposto, tudo tem custo. Nada tão se simples. O anjo da morte, o que tem valor na nossa vida, né? O anjo da morte apareceu na tua frente agora e diz assim: me diz uma razão para mim não te levar agora. Uma só. Pra mim não te levar agora. Me pegou desprevenido. Me convença a não te levar agora, né? E aí tu fica, porque eu tenho uma conta para pagar, porque eu tenho casa, porque eu não sei o que e tal. Isso não importa. Tem mais utilidade aqui do que lá. Pode ter certeza. Vai embora. Então por que vale a pena? Quem vai sentir minha falta? Como eu vou ser lembrado? Né? Eu acho que a vida é uma experiência muito legal que a gente tem, uma oportunidade muito legal, é um ritual. A vida nossa é um ritual, onde a gente passa por várias etapas de aprendizado. E eu, particularmente, se eu fosse morrer amanhã, eu diria que foi um privilégio aprender com tanta gente, viver perto de tanta gente, amar tanta gente, odiar tanta gente. Enfim, tudo isso foi bom, porque alguns nascem por suave deleite e outros por confins da noite, como diria Jim Morrison, né? Mas o fato é que a vida em si é um grande aprendizado e ela vale muito a pena. E a tua realização se dá no momento em que tu pensa assim, que se eu for agora, o que eu tenho a dizer, muito obrigado por tudo. Eu amo todo mundo. Isso aí, está feito. Até porque não pode trocar a senha.
Por isso que tem que ver esse caminho, a vida em si. Eu sempre, eu vivo como se fosse o último momento. Da hora que eu acordo, que a primeira pessoa que eu vejo é meu filho, eu sempre falo, eu te amo. E na hora de dormir também. Porque a pessoa mais importante, primeiramente, que eu tenho que dar meu testemunho, que eu tenho que fazer valer a pena cada minuto aqui, é ele. Então, é isso que é importante. Quando eu dobro o joelho, quando eu agradeço. E outra coisa, uma pessoa realmente que ela é um místico, um esotérico, um espiritualista, ou que seja, um devoto, ele não precisa pedir. Ele consegue trabalhar e conquistar as coisas. E outra coisa, eu não estou falando que a gente não tem que ter as coisas, não. Você tem que ter na medida que você consegue sustentar que aquilo lá não vai te escravizar. E que você quer para você e não para mostrar para as pessoas. Quanto escravo você é dos círculos que você convive. Eu posso conviver em qualquer círculo, meu filho. Eu tô de boa, eu fico vendo esse rapaz, esse caminho, né, para mim, não. Já visualiza daqui 5, 10 anos. As pessoas não têm esse poder de visão. Igual você estava falando do Sebrae, quando você lê um livro de empreendedorismo, você sabe que qualquer negócio que você vai começar, ele vai começar a frutificar depois de 3 anos. 4, 5 anos, ele começa a dar estabilidade. Como que você vai viver esses anos todinhos? As pessoas, eu acho que todo iniciado, se ele lê esse livro de empreendedorismo, ele conseguiria concentrar e viver muito melhor, porque ele sabia muito bem das etapas, das renúncias. Não tem como você sobressair de um meio, entrar para outro sem renunciar. As pessoas não aprenderam a abrir mão. Estou dando aula de empreendedorismo, agora já também, gente. O que tu tem, te tem, né? A moral da história é essa. O que tu tem, te tem. Então, Exato. liberta de tudo aquilo que tu tem medo de perder e tu será livre, né? Filosofia de Jedi, né? Mas na teoria é muito lindo, né? Na teoria é muito lindo de a gente falar, né? Mas na teoria é muito lindo, mas o fato é que eu, por exemplo, tenho filhos pequenos, eu quero deixar um legado para eles. E, enfim, né, o que eu quero mesmo, talvez seja até egoísta da minha parte, é que daqui a uns anos alguém que me conheceu no auge diga assim, o teu pai foi um cara legal, foi um baita cara. Não, o pai daquele ali foi um cuzão, né? Não, mas não. Deixa eu te falar uma coisa. E a gente tenta se melhorar. E eu acho que o fato é que a gente tem que deixar se melhorar, porque nos seus descendentes está a sua obra também, né? E, ou seja, nós estaremos vivendo nos nossos... Seixo Noé trabalha muito isso aí, né? Por isso que eles rezam muito para os antepassados, né? Porque nos teus descendentes também estará carregado, através do teu DNA e da tua energia, um pouco de ti. E, então, é deixar um legado, né? Mas deixa eu te falar, o quanto você depende disso e quanto que eles apreciam desse momento do Diego agora. Porque não é tão importante depois, é importante agora. Porque o reconhecimento não vem depois, vem agora. Quanto você é prisioneiro disso, de você deixar, porque também é uma ideologia. Isso. Quanto que você está presente? E vai ó. Eu ia ficar aqui. Não, mas é verdade, é verdade. Esses dias eu fui para uma reunião do Demolei, né? E o meu filho pequeno, que ainda não tem idade para ser Demolei, me abraçou e disse: pai, não vai, eu quero ficar contigo e tal. O coração da gente aperta, assim, mas e no fim eu compensei ele com o passeio domingo e foi legal. Mas o fato é que as pessoas que estão próximas de nós, e não só os filhos, as pessoas que estão próximas de nós, a gente não pode. Isso é a realização da iniciação. Ó, isso é a realização da iniciação. Tu chegar na pessoa próxima e mostrar para ela o quanto ela é importante para ti, o quanto você a ama, para não precisar e dizer, não ter vergonha de dizer eu te amo, eu quero estar perto de ti, você é importante para mim, porque depois a gente não observa esse tempo, daqui a pouco a gente morre e a gente está indo em centro espírita tentar achar esse contato na mesa mediúnica para diminuir o remorso, né? Mas o fato é que nós temos toda a oportunidade de viver isso agora. E é aquela situação que eu já citei numa live do Uziel, e vou citar aqui também, e eu acho que eu já citei aqui também, né? Que tem um filme que eu acho muito bacana, que é a Sociedade dos Poetas Mortos, que o cara diz assim, que a vida é um grande poema, e tu tem a oportunidade de colaborar com esse poema com o verso. Então vai lá e escreve bonito, né? Já falou.
Mas é sempre bom reouvir. Pode falar, Gabriel. O Gabriel hoje ficou pensativo. Altas filosofias. Rapaz, quando a gente começa a falar de sentido de vida, começa a concentrar, parece que aí a gente traz todas as nossas experiências. Como eu falo assim, experiência, todas as nossas vivências que a gente viveu aqui nesse tempo, aqui e agora. Aí a gente começa a lembrar, coloca a imagem dos nossos filhos, de quem tem esposa, das pessoas mais próximas, de tudo que a gente viveu. Será que realmente a gente está presente? O que realmente eu queria estar vivendo? E olha, gente, que a gente ter esse privilégio de pensar nesse tempo agora é um privilégio mesmo, de estar presente. O caos que está aí fora, e a gente não está dentro desse caos preocupando com outras coisas. E sim estando presente. Olha, nós estamos em pleno feriado, e a gente está abordando, discutindo e trazendo compreensão para aqueles que às vezes não têm oportunidade de parar e entender. A gente está servindo. Isso é uma grande obra. Entende? É não estar preso. Gente, eu estou muito filósofa hoje. Pode falar. Não, e esses pontos que a gente pode até brincar, né? Ah, é muito bonito teoricamente falar isso, questão de filho, família, de amor, do próximo e tal, mas é uma constatação. Se você já presenciou, conhece alguém que já passou por quase morte, né? Um acidente, uma doença, onde que ia perder tudo, o que realmente importa ali para a pessoa? É o que o Frater colocou agora. Vem um anjo da morte, e aí, meu irmão? O que vai sobrar se eu te levar hoje? O que você deixou de fazer? Para quem você ia dizer te amo e não te disse? Para quem você disse que dedicaria mais tempo e não te dedicou? E aí vem série de coisas que geralmente, isso é um padrão. Eu já conheci 2 pessoas que infelizmente já passaram por esse momento. E é fato, a conversa é sempre a mesma. Minha vida agora é outra. Vou focar em outras coisas. Deus vai me tirar dessa. E muitas coisas que eu não fiz agora eu vou fazer. E quando a gente vai ver, tá, e que são essas coisas? É dinheiro? É casa que você quer comprar? É uma empresa que você quer assumir? O que é? É passar tempo com a minha filha. É dizer eu te amo para minha mãe, que ela quase se foi e graças a Deus Deus não levou. É passar mais tempo com meu pai, que eu morava longe, tinha um monte de desculpa, mas hoje que meu pai quase se foi, eu preciso estar mais presente. Ou seja, de fato são essas coisas mais sutis que têm a ver com amor, com convívio, com partilha, com essa experiência humana. E estendendo um pouco mais, e aí a gente falando mais dessa questão de magia mesmo, de prática, tem um livro, eu sei que nem todos gostam desse autor, né, Paulo Coelho, mas ele tem um livro muito interessante que, inclusive, é muito prático, que ele sugere vários experimentos, que é o Diário de um Mago. Para quem sabe, né, os adeptos têm essa questão da iniciação, que para a gente cada iniciação é equivalente a uma morte, uma nova consciência. E não só isso, todos os adeptos que vão se tornar ali geralmente neófito para iniciado, passa ali por uma câmara de reflexão bem pesadérrima. E a ideia dessa questão, dessa tradição, é justamente despertar nesse ser humano essa morte mesmo. E ali, já puxando para quem não pertence à ordem, quer experimentar um pouco mais sobre esse experimento, vamos dizer assim, Paulo Coelho ele revela ali esse experimento do enterrado vivo. Então ele relata que vai participar de... Eu não vou contar a história toda, mas é uma vivência mística dele de iniciado, que ele vai receber uma condecoração, enfim, mas chega um momento ali aonde ele vai passar por esse momento ele revela, né, que é o diário dele, desse quase morto. E essa é uma experiência muito forte que ele relata ali no livro. E é importante a gente fazer esse tipo de reflexão. Tira um dia e reflete, como se fosse seu testamento. Realmente, se eu fosse embora hoje, que falta eu faria? O que eu queria fazer que não deu tempo para fazer? E geralmente, quando você tem realmente essa reflexão muito forte, você não vai pensar nas coisas materiais. É muito difícil você pensar nas coisas materiais. Então, é bem bacana esse tipo de reflexão.
Gente, agora eu já estou aqui no ritual. Mais alguma coisa sobre o capítulo 11 e 12? Porque hoje a gente filosofou. Hoje foi foda. Bastante. Foi foda. Ó, no capítulo 12 do ritual, até fala sobre isso, ó. Ser sempre rico, sempre moço e nunca morrer. Tal foi em todos os tempos o sonho de todos os alquimistas. Mudar em ouro o chumbo, mercúrio e todos os outros metais possuía a medicina universal, o elixir da vida. Tal problema de resolver para alcançar esse desejo e realizar este sonho. O homem é objeto de seus desejos. Comentem. A gente só vai finalizar, porque é isso que a gente está falando, né? A gente nunca foge daquilo. Nunca foge. É muito interessante. Em essência é isso, o homem é a essência dos seus desejos, e o que ele tem ele, né? E resumindo, né? É isso, a gente. Onde está o pensamento? É que nem aquela história assim. Quem domina a minha vida, né? Quem domina a minha vida? É só ver de quem que eu não posso falar. Até onde eu posso fazer, né? Então é isso. Eu acho que e não estou falando de política, tô falando do contexto da vida da gente, tá? Antes que levem para esse lado, porque hoje em dia qualquer risco vira Francisco, né? Então é bom a gente frisar, né? Que eu não estou falando de política. Então hoje a gente vê que qualquer um que a gente, dentro do nosso contexto, as pessoas que são mais importantes são aquelas que a gente tem uma submissão. Então é elas que são donas da gente. Seja patrão, seja uma matriarca, um patriarca de família, sejam a esposa, enfim, as pessoas que concentram, e também as pessoas que convivem com a gente, né? Filhos e tudo mais, porque, queira ou não, a criação que a gente tem e dá hoje para os nossos filhos é diferente do que a gente teve e é diferente do que nossos pais tiveram. Né? E é outra coisa, a nossa vida é outra porque o contexto social é outro. Então não adianta a gente querer pensar como se a gente tivesse em 1958, porque nós estamos em 2022. Então eu não vou criar um filho como se eu estivesse em 1958, porque eu estou em 2022. Eu, quando tinha a idade dos meus filhos, eu jogava Atari e ficava no Atari ali um bom tempo. Hoje eles já baixam um jogo, jogam Roblox, se encontram online e tudo mais, coisas que eu nunca sonhei. E sim, fazem tudo. Não, já sabem, né? Então são coisas que a vida ela é muito dinâmica, é muito movimento, e o ser humano é muito sensitivo. E muitas vezes a gente pensa assim, ó, mas no meu tempo as coisas eram melhores e tal. Não, isso chama-se memória afetiva, bonitinho. Isso se chama memória afetiva. Tu tá ficando velho e tá com saudade quando tu era jovem. É isso, é isso. No teu tempo não era melhor, o melhor tempo é agora. O teu tempo tu tá com saudade de quando tu era novo. É por isso que tu diz que o teu tempo era melhor, mas na realidade tu é só um velho rabugento. É isso. Por isso você tá lá junto com o seu moleque, pra você não sentir falta, pra você continuar jovem, né? Né, Diego? Também. Não, mas o Gabriel foi demolei também, ele pode falar até mais sobre isso, né? Mas o fato é que a convivência com juventude é uma coisa que transforma a gente, porque a gente sai um pouco desse ostracismo que a gente vê de uma sociedade que está cada vez mais doente, né? Num contexto geral. Eu falo que, assim, uma pessoa que ela lembra muito do passado e reclama muito do presente é porque ela nunca esteve presente no tempo que ela vivia. Eu falo pro meu filho, no meu tempo, igual eu brincava na rua. Hoje em dia não é a mesma coisa. Apesar que eu vim morar quase na roça para ele ter liberdade de crescer e tudo mais, mas ele não vai viver as mesmas coisas. É outro tempo. E eu dou total liberdade para ele. Porque eu não sou livre. Agora, quando você vê uma pessoa que reclama muito e fala muito do passado, porque ela é prisioneira. Ela nunca foi presente. Entendeu? Eu falo, no tempo certo, vai pra festa, vai fazer faculdade, vai ver. Sou sagitariano, você acha que eu vou prender um filho? Mas é de jeito nenhum. É um outro exemplo que eu gosto de citar, só para ilustrar, antes do Gabriel dar o pitaco dele também, mas só para ilustrar o do rock, o roqueiro. O roqueiro é o maior exemplo para mim de arquétipo de alguém que vive de nostalgia.
Porque o roqueiro, ele só quer escutar as mesmas bandas. Led Zeppelin, Guns N' Roses, Metallica, Iron Maiden e tudo mais. E eu adoro, eu sou do rock. Eu adoro. Só que acontece, quando surge uma banda nova, tipo esses guri que surgiram agora, o Greta Van Fleet, que é uma baita banda, os roqueiros começam a dizer, porque esses caras são ruins, porque esse aí é modinha, porque não sei o quê, porque bom mesmo era do meu tempo e tal. E isso é memória afetiva, é velhice, tu tá velho. E aí tudo pra ti que vem de novo não presta porque tu tá velho. E a gente tem que entender que a nossa vida é outra, né? Ah, mas os iniciadores do passado, eles viajavam, eles mandavam cartas e tudo mais. E eu vou dizer, dane-se, hoje o Papos teria um canal no YouTube. Eu não tenho dúvida disso. Ele teria um canal no YouTube. O Papos ia, o Círculo, ele ia ter um canal no YouTube, ele ia fazer live que nem nós. Eu não tenho dúvida disso. Eu não tenho dúvida. O próprio Elifas, esses grandes iniciados aí que escreviam pela necessidade de comunicar, pode ter certeza que eles iam ter canal no YouTube, Não, ia ter TikTok, ia ter tudo mais. Mas aí tu vê iniciados lá dizendo, porque tu não pode. Às vezes o iniciado antigo diz para o iniciado novo não pesquisar muito na situação de internet para não ser pego na mentira. Também tem essa, né? E assim, Vai saber que ele não sabe de porra, né? cada um fala, ele não sai nada. Cada um se adequa ao seu tempo. Vamos dar uma ruptura e viver, né? Quando a pessoa fala demais de passado, eu tô no Goiás, né? Eu gosto do sertanejo de raiz, esse sertanejo comunitário, você é outro tempo, deixa o povo. Eu parece que eu nasci do Rio, agora nós temos um eletrofunk aqui, agora eu não Mas posso é que falar nem que eu gosto. a identificação, né? Que eu sempre citava no debate da rádio lá, a identificação. O jovem, ele vai se identificar com jovens. Então, os ídolos artísticos do jovem vão ser pessoas jovens. Então, eu não posso cobrar que o meu filho goste do Axl Rose, que eu era fã do Axl Rose. Porque o Axl Rose hoje é um senhor de 60 anos. E o meu filho, ele é fã do Gato Galáctico. Então, é isso, a vida é movimento. Exatamente, totalmente movimento. E tem aqueles que querem paralisar esse movimento, é onde que ele se atrofia, aí começa a vir as doenças, né? Aí reclama que está doente, mas ele está pedindo, não está aceitando a mutabilidade do corpo dele. Gente, aprendi a baralhar, vamos? Vamos falar mais alguma coisa? Eu acho que da minha parte eu coloquei. Um cabalista, nosso amigo, que é sábio, mas pertence a uma iniciação que cremos errôneas, fez ultimamente as operações químicas da grande obra. Chegou a enfraquecer a sua vista pela incandescência do atanor e criou um novo metal que se assemelha a ouro, mas não é ouro. E, por conseguinte, não tem nenhum valor. Raimundo Lulo, Nicolau Flamel e muito provavelmente N. Curante, né? Ai, gente, não sei. Fizeram Entendi, ouro. Henri Currat. Fizeram o ouro verdadeiro e não levaram o seu segredo consigo, pois o que consignaram nos seus símbolos indicaram as fontes onde procuraram para descobrir e realizar seus feitos. Este é o mesmo segredo que publicamos hoje. É aquela questão de estar, não adianta querer fazer algo se você não tem parte da essência. Que o Diego falou mais cedo. E mais do que isso, que ele faz, eu acho que ele coloca, ele é muito interessante. Ele é uma alegoria, né? Ele está colocando ali um mago que acha que fez alguma coisa. Uhum. Parece que essa alguma coisa é a coisa, mas não é. Então isso é muito, muito poderoso, entendeu? A pessoa se iludir tanto a ponto de ela ficar cego com as suas operações, com o seu trabalho, tanor, né, que ele vai chamar. E achar que está produzindo algo que é ouro e não é ouro. Isso mesmo. E aí, vocês querem falar mais alguma coisa?
Não, eu acho que, já que eu falei do rock ali, né, dos roqueiros, por ser do movimento do rock, eu tenho a liberdade de dizer que o roqueiro é o bicho mais chato que existe em termos de música, ele é chato pra caralho, é o mais chato que existe. Mas eu vi ali uma frase ali que o Lucas botou ali no chat ali, né, Uhum. que vive de passado de museu. Eu acho que concordo com ele de algum modo, mas é importante dizer que o povo que não conhece a sua história está condenado a repeti-la em ciclos infinitos até aprender. Então, a gente tem que conhecer. Mas quando perguntarem pra gente qual a melhor época da nossa vida, se a gente não responder agora, é porque alguma coisa de errado a gente está fazendo, né? Eu acho que é por aí, porque o melhor momento que a gente está vivendo é agora, porque todas as oportunidades estão latentes agora. Então, se a melhor época da minha vida não for agora, é porque alguma coisa de errado na minha vida iniciática e na minha vida profana está acontecendo, né? A melhor época da nossa vida é nesse momento. Está presente, né? Eu amo o meu tempo. Todos os tempos que eu vivi, eu gosto. Eu vivo tudo intensamente. Tem que viver, né? Esse é o verdadeiro alquimista. Ó, até a última carta do deck aqui, ó. Olha lá, ó. 2 de paus. Pode falar, gente. O Gabriel falou assim, ó. Não, minhas anotações aqui encerraram. Se tiver perguntas aí no chat, o pessoal que está perguntando. Não, ninguém perguntou nada, não. Tá bem. Eu acho que a live de hoje foi bem tranquila, assim, bem esclarecedora, bem simples a nossa linguagem. A gente trouxe exemplo de todas as formas, né? Deu para o pessoal interagir e entender bastante. Quando você colocar lá no canal, eu tenho certeza que o pessoal vai se identificar e conseguir abrir várias caixinhas e romper as igrejas como... O pessoal bota também, tem um grupo de Eliphas Levi no Facebook, que o pessoal estuda bastante sobre o Eliphas Levi. Eu já vi que colocaram nossa live lá, bacana, compartilharam e tudo. Então, o pessoal dedicado ao estudo é bem interessante, né? Um contribui com o outro, que é a proposta essa. Até porque a gente está estudando e a gente falando sobre o passado, a gente estuda aqui o Eliphas Levi, mas é tão atual os estudos, é muito atual. A gente fala tudo que a gente está vivendo agora. Porque em Eclesiastes mesmo fala, né? Não há nada novo debaixo do céu. Tudo se repete. E é isso, pessoal. Quer fazer alguma consideração final, Diego? Falar sobre o seu canal? Vamos lá, então. Primeiro, eu agradecer o convite, muito obrigado. Então, convido o pessoal para curtir e compartilhar o nosso conteúdo do nosso canal lá, o Portais da Tradição, tá no YouTube, no Facebook, no Instagram, no Deezer, no Spotify. E a gente toda semana tem um vídeo novo, né? E dia 17 agora nós temos uma live sobre Cabala com o Frater Marcos Rogério, que vai ser bem interessante. E também lembrar que o nosso canal também já está com um workshop, né? De interpretação básica de mapa astral. Lembrando, é básico, o pessoal pode me chamar no Insta aí que a gente tira dúvidas acerca disso. E mais uma vez agradecer e voltaremos aí para outras lives com certeza. E a gente recebe parceiro para isso. Agradecer o Gabriel e inclusive ao vivo aqui convidar o Gabriel para participar do nosso canal lá, que ele é uma grande referência aí. É uma grande referência em termos de conteúdo esotérico para nós aí, então vai ser bem bacana. Obrigado, Marina. Obrigado, Gabriel. Voltamos em breve, se Deus quiser. Próximo vai pegar fogo, a morte. Não, isso que eu ia falar agora, gente. Eu vim de preto. Eu só faço de preto. Necromancia, gente, vai ser maravilhoso. E lembrando que o final do 21 e 22 a gente vai terminar trabalhando, operando. Tem uma evocação ao vivo do Bafoma. Adoro! Não, o quarto participante. Olha lá, olha o Bafoma, rapaz, olha lá. Já está começando. Adoro! A vela tá acesa porque a gente tem que operar o tempo inteiro. Mas...
Depois o pessoal fica vendo as coisas aí nos reflexos, viu um bode, viu alguma coisa. É só uma introdução, calma. Calma que tem mais. Calma que a Uma gente só tá... sombra aqui, calma. Calma que tem mais. A gente não para nunca. Gente, muito obrigada. Eu fico sempre muito lisonjeada de contar com vocês e caminhar junto com vocês nessa senda. E sempre sejam convidados. E até a próxima. Daqui uns dias a gente vai fazer outras lives também sobre outros assuntos. A gente vai terminar daqui uns dias esse daqui para a gente fazer outro. Abraço a todos. Uma ótima semana. Vai estar no canal do Gabriel lá no YouTube. Eu vou marcar aqui os instas, né? Para vocês seguirem e falarem com a gente. Tchau, tchau, gente. Até mais. Tchau, tchau. Valeu. Valeu.